Olá a todos, este vídeo é sobre o impacto da pandemia no diagnóstico de câncer ao longo do ano de 2020 e 2021. O vídeo está sendo gravado para avaliação da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e os participantes do grupo que realizou o vídeo serão apresentados ao final da gravação. A pergunta norteadora proposta para o grupo foi: o impacto da pandemia no diagnóstico do câncer. O que podemos afirmar no momento? Já os casos motivadores propostos para o grupo foram duas matérias jornalísticas. A primeira do site Outra Saúde, com o nome No Câncer da Próstata, Sinal da Saúde Devastada, e o segundo do site Brasil de Fato, com o nome Médica Critica Alarmismo Criado por Novembro Azul. Homem não é só a próstata dele. No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS recebeu um alerta sobre o aumento do número de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Em janeiro do ano seguinte, ela declara que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de caráter internacional. No fim de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 foi detectado no Brasil. No dia 11 de março, a OMS declarou pandemia do novo coronavírus. E a primeira morte pela doença em nosso país veio 6 dias depois. Desde o início da pandemia, mais de 22 milhões de brasileiros já foram infectados pela doença, e o número de óbitos ultrapassa 600 mil. No mundo, a Covid já afetou mais de 258 milhões de pessoas e matou mais de 5 milhões. O surgimento do vírus trouxe consequências que vão muito além da Covid-19. Ele afetou também o sistema de saúde do mundo todo e o segmento de outras doenças. Diante das repercussões da Covid-19, os serviços de saúde em todo o mundo se reorganizaram para suprir as demandas da pandemia e priorizar os atendimentos sem ampliar a transmissão do novo coronavírus. Veremos agora como os serviços de saúde responderam às restrições da pandemia. Apesar de não existir uma orientação em âmbito global, segundo revisão da Universidade de Beirute, foram notadas ações semelhantes no que diz respeito às condutas dos serviços de saúde, sendo que priorizar os atendimentos de câncer avançados e postergar os de menor gravidade foi uma conduta comum em vários locais. A Organização Pan-Americana de Saúde publicou considerações acerca da reorganização dos serviços de câncer durante a pandemia de Covid-19. Algumas das recomendações foram a suspensão ou redução de cuidados eletivos, consultas e diagnósticos, exceto para casos de alto risco. Foi sugerida também a suspensão de programas de rastreamento de câncer, com a ressalva de estimular a busca por atendimento diante de sintomas. Além disso, orientou a avaliar a possibilidade de tratamento oral ao invés de intravenoso e a suspensão temporária do tratamento em alguns casos. Em momentos de superlotação do serviço ou locais com poucos recursos, a recomendação foi priorizar casos urgentes de câncer. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer emitiu notas técnicas recomendando que os profissionais de saúde orientassem as pessoas a não procurarem serviços de rastreio de câncer, remarcando as coletas de exames citopatológicos e as mamografias de rastreio, adiando as consultas e exames para quando as restrições diminuíssem, o que vai ao encontro das recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde. Em segunda nota, a recomendação do INCA foi de que indivíduos com resultados de testes de rastreamento anormais prévios à pandemia deveriam ser localizados, inclusive por busca ativa, e priorizados para confirmação diagnóstica. No cenário nacional, a pandemia imediatamente resultou em uma queda nos serviços de saúde. No SUS, a estimativa em setembro de 2021 era de uma queda acumulada de 30 milhões de procedimentos ambulatoriais, com queda de pelo menos 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica. No gráfico, que mostra o ano de 2020, é possível notar a queda acentuada de procedimentos nos meses de abril e maio, com difícil recuperação ao longo do ano. No Hospital das Clínicas de Botucatu, em primeiro momento houve uma interrupção dos ambulatórios, exames agendados e cirurgias eletivas. Foi aberto ambulatório especial para suspeitas de Covid-19 e os atendimentos foram priorizados para os casos de alto risco. Em segundo momento, houve a reabertura dos ambulatórios e demais serviços, com redimensionamento e readequação do número seguro de pacientes e acompanhantes. A professora doutora Maria Aparecida Marquesan Kobayashi contou em entrevista
sobre os serviços no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu durante a pandemia. Houve uma mudança no padrão de atendimento do Hospital das Clínicas devido à pandemia. Houve toda a prioridade, o hospital se voltou para atender os casos de Covid, certo? Além dos casos de Covid, o nosso Hospital das Clínicas também atendeu todos os casos emergenciais, certo? Nós praticamente atendemos somente os casos complicados de câncer. Então, realmente, se nós olharmos, não é, o quanto nós trabalhamos em 2020, nós tivemos uma diminuição muito grande dos nossos casos de patologia cirúrgica. Por quê? Eles foram fundamentalmente restritos às emergências. Outro ponto importante a se analisar é sobre como ficou o rastreamento de alguns tipos de câncer durante a pandemia. Um dos tipos de câncer rastreados no Brasil é o de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é que a partir dos 40 anos seja realizado o exame clínico da mama por profissional capacitado anualmente, sendo realizada a mamografia apenas se necessário. Dos 50 aos 69 anos, além do exame clínico anual, deve-se realizar a mamografia de 2 em 2 anos. Já para pacientes de alto risco, o rastreio começa aos 35 anos, sendo realizada a mamografia e exame clínico anualmente. No ano de 2019, foram realizadas mais de 3 milhões de mamografias no Brasil. Já em 2020, esse número caiu para 1,8 milhões. Em 2021, houve uma leve recuperação, sendo que até o mês de novembro já haviam sido realizadas quase 2 milhões de mamografias. Já na cidade de Botucatu, em 2019 foram realizadas 8.108 mamografias. Esse número caiu para 6.039 em 2020. Já em 2021, até novembro haviam sido realizadas apenas 3.787 mamografias. Já o câncer do colo do útero é rastreado no Brasil a partir dos 25 até os 65 anos de idade, após a primeira relação sexual. Ele deve ser repetido a cada 3 anos, depois de 2 exames normais num intervalo de 1 ano. Já para imunossuprimidas, o rastreio acontece anualmente, após 2 exames normais com um intervalo de 6 meses. Nesse caso, o rastreamento é feito por exame citológico do colo do útero, sendo que no Brasil foram realizados mais de 7 milhões em 2019. Já em 2020, esse número reduziu para quase a metade, ficando em 3,8 milhões. Em 2021, vemos uma leve recuperação, sendo que até novembro haviam sido realizados 4,4 milhões de exames. Já para a cidade de Botucatu, em 2019 foram realizados quase 10 mil desses exames. Já em 2020, o número chegou a 6.337, enquanto que até novembro de 2021 chegamos a 6.198 exames. No Brasil, no ano de 2019, a dosagem de PSA sérico foi realizada mais de 5,7 milhões de vezes, enquanto que em 2020 esse número reduziu para 4,2 milhões. Já em 2021, até agosto, haviam sido realizados mais de 3 milhões de exames. Quanto ao câncer de próstata, não há um consenso na literatura científica. Enquanto o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde não recomendam rastreamento em homens que não tenham sinais ou sintomas sugestivos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreio por meio do exame de PSA e toque retal a partir dos 45 anos para todos os homens ou a partir dos 40 para homens com histórico familiar ou afrodescendentes. Quando há alteração na dosagem de PSA, realiza-se a biópsia da próstata. No Brasil, em 2019, isso aconteceu 40.400 vezes. Já em 2020, esse número caiu para 31.888, enquanto que até agosto de 2021, o número de biópsias de próstata foi de 21.539. Visando entender melhor como foi a resposta do Hospital das Clínicas de Botucatu à pandemia, foram entrevistadas 2 especialistas do serviço para responderem às seguintes perguntas. Quais são suas impressões sobre o diagnóstico de câncer no ano de 2020? Tinha uma preocupação quanto às internações e também uma preocupação quanto ao número de pessoas expostas
no hospital e uma tendência a se reservar leitos para pacientes COVID, nós percebíamos com a maior frequência de biópsias diagnósticas apenas, né? A gente começou a perceber uma diminuição bem importante em abril, maio, junho, julho ainda. Um pouco em agosto começou a aumentar um pouco o número de biópsias novamente, porque não havia um número muito importante ainda, né, de casos no Brasil. Tinha um número importante que aumentou em julho, principalmente no inverno, junho, julho, mas na segunda metade do mês de agosto a gente começou a ter um maior número de casos. E esse número de casos foi aumentando, sempre diagnósticos, tá? Mas para o final do ano começamos a receber algumas peças para estadiamento, né? Mas assim, outubro, novembro e dezembro. E ainda um pouco em janeiro. Todos os tipos de câncer foram afetados pela pandemia? Não vai ter impacto nenhum sobre os tumores de alto grau, porque eles têm evolução própria, eles são agressivos, eles são fatais. Então, a pandemia não vai mexer com os fatais, com os agressivos. A pandemia vai mexer, certo? Com os tumores que são mais indolentes, certo? Que evoluem ao longo do tempo, certo? De uma maneira mais prolongada, não é? Que são passíveis de serem manejados. Segundo os dados da DataSUS, os diagnósticos de cânceres, tais como de mama, de colo de útero e de próstata, tiveram uma queda progressiva entre os anos de 2019, 2020 e 2021, com ressalva que os dados são até novembro deste ano. Além dessa queda no número de diagnósticos para esses 3 tipos de cânceres rastreáveis, como ilustrados no gráfico, segundo uma pesquisa do ICESP, também estão sendo diagnosticados em estágios mais avançados. Essa redução observada dos diagnósticos fez diferença para quem? Agora, vai fazer, não é? Para o SUS. Agora que nós estamos voltando, certo? Ao atendimento, não é? Ao atendimento convencional, nós estamos tendo realmente um aumento do número de casos, certo? Isso, por que aconteceu isso? Por conta da demanda que ficou reprimida. Então, esse aumento não é um aumento real, certo? Ele é um aumento relacionado à demanda que ficou reprimida. Uma outra questão levantada foi que muitos serviços já anunciaram o retorno da capacidade normal de atendimento de pacientes no final de 2021. Tendo isso em vista, a normalização já está sendo sentida no número de diagnósticos de câncer? A partir de janeiro desse ano, de novo, o cenário fica diferente, né? Porque teve aquela segunda onda, que foi muito pior no Brasil, né? Como a gente conhece, e aí, novamente, teve uma redução, e agora a gente tem recebido, nesse momento, o maior número de peças de estadiamento de carcinomas, neoplasias em geral. Está chegando próximo de uma normalidade. A maior ressalva sobre o rastreamento de câncer é o sobrediagnóstico e sobre o tratamento. O sobrediagnóstico consiste no diagnóstico do tumor que não causaria sintomas ou risco de morte ao longo da vida do paciente. Já o sobretratamento é uma consequência quase imediata do sobrediagnóstico e consiste no tratamento sem garantia de que a intervenção trará benefícios ao paciente. Em uma publicação de 2018, a United States Preventive Services Task Force relatou que de 2/3 a 3/4 dos homens com elevação no PSA acima de 3 a 4 nanogramas por ml não possuem câncer à biópsia. Dos que possuem biópsia positiva, 20 a 50% entram na categoria overdiagnosed. Em 2012, esse mesmo grupo recomendou contra o rastreamento com PSA, apontando problemas potenciais do tratamento em pacientes classificados como overdiagnosed. Em 2018, por outro lado, essa mesma instituição indicou que para homens entre 55 e 69 anos, a decisão de rastrear com PSA deve ser do clínico e do paciente, conforme os benefícios e possíveis malefícios dessa prática.
Já sobre o câncer de mama, desde o início do rastreamento com mamografia nos Estados Unidos, percebeu um aumento na detecção de carcinomas in situ, de 10 para 79 por 100 mil habitantes entre 1975 e 2012, porém sem queda na detecção de câncer invasivo. Isso sugere que a mamografia identifica uma grande quantidade de lesões que não progrediriam para câncer invasivo. Essas informações levaram à teoria de que cânceres indolentes são mais facilmente identificados por esses testes de rastreamento devido à característica de permanecerem longos períodos de tempo assintomáticos, enquanto cânceres agressivos podem crescer no intervalo entre os testes de rastreamento. À medida que a detecção de cânceres aumentou, a mortalidade foi reduzida nos Estados Unidos nesse período. Porém, alguns modelos estatísticos e tendências populacionais sugeriram que a maior contribuinte para a queda na mortalidade nesse período foi a melhora no tratamento dos estadios 2 ou 3. Esses são alguns dos dados que suportam o questionamento de algumas entidades quanto à necessidade de testes populacionais de rastreamento, principalmente aqueles que possuem pior acurácia, como o PSA. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade declarou em diversas matérias em seu portal online seus questionamentos sobre as campanhas de rastreamento e sua eficácia. É bom ressaltar que esse ainda é um debate em voga e não é objetivo desse vídeo finalizá-lo ou postar-se a favor de um dos lados. Gostaríamos apenas de ampliar o debate a fim de tornar mais complexo o contexto da queda do rastreamento durante a pandemia. Agradecemos a atenção e especialmente a oportunidade dada pela disciplina de Oncologia de discutir esse tema tão importante. Os nomes dos alunos envolvidos no trabalho seguem em sequência.